Iniciando nossa gravação, bem-vindos todos e todas. Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021, aula de gestão de estoques e armazenagem, curso superior de tecnologia e logística, CST Campus Gama, IFB Campus Gama. Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a natureza dos problemas de estoque, que é um assunto concernente também à questão de políticas de estoque e armazenagem, né? As transparências estão no NEAD. A presença do dia de hoje também está no NEAD, o linkzinho para a presença está no NEAD. E no final a gente vai passar uma atividade também para vocês, hoje por enquanto de cunho individual, tá? É uma atividade, é um exercício, uma tarefa, não é uma atividade avaliativa, é um exercício, mas que vai ser interessante e fundamental, na verdade, para a próxima aula, na próxima segunda-feira. Então, só para a gente recobrar o que está acontecendo, de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai. Bom, a gente, na verdade, esse é o nosso primeiro encontro síncrono, né? Nós tivemos o primeiro encontro, que foi programado para o dia de retorno das aulas, então ficou muito atabalhoado, ficou muito atrapalhado. Eu passei para vocês um link para vocês acessarem o NEAD. E lá no NEAD, a gente teve uma primeira atividade que eu passei para vocês, que foi responder a uma avaliação diagnóstica. E nessa avaliação diagnóstica, eu procurei levantar o objetivo fundamental, inicial, né, para a matéria, foi levantar um critério ponto-chave, que é a utilização de planilhas eletrônicas por parte de vocês, né? Então, eu colhi essa informação e agora, efetivamente, esse é o nosso primeiro momento, né, de encontro para aula ou de conteúdo de matéria. Semana passada nós não tivemos aula, que foi decretado aquele ponto facultativo no dia 11 de outubro. Foi decretado na sexta-feira antes, então nós não tivemos aula na segunda-feira. Essa aula, na verdade, estava programada, estava toda pronta para segunda-feira da semana passada. Mas não tem problema. A gente passa esse conteúdo e, né, administra e acompanha as aulas. Então, só para a gente recuperar também algumas coisas que a gente não tratou no começo do semestre. Bom, a gente, na verdade, tem um semestre, né, que é um semestre atípico, e todo segundo semestre letivo, ou seja, todo segundo semestre de cada ano, existe um conjunto de feriados que interferem nesse semestre. E esses feriados eles foram colocados matematicamente, a minha impressão é que eles foram colocados de tal forma, distribuídos, que dos 5 feriados previstos para o semestre, que são muitos feriados, são 5 feriados, 4 caem no mesmo dia da semana. Então, vamos lá, nós já passamos por 2. 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de outubro e 30 de novembro. 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro e 30 de novembro. 4 feriados. Todos esses semestres, esses feriados caem no mesmo dia. Esse ano, eles vão cair na terça-feira. Bom, mas a nossa aula é segunda-feira. Não tem tanto problema. Mas, por exemplo, a gente está sujeito a surpresas, como a gente teve na última semana. E foi colocado um ponto facultativo logo na segunda-feira. Isso atrapalha muito, professor? Não atrapalha muito, não. Até porque o nosso calendário letivo, aquele calendário que diz quais são os dias de aula, né, ele já entende isso, ele já conta com isso e já permite, na verdade não permite, ele já indica que haverá necessidade de sábados letivos. Como assim sábado letivo, professor? São sábados que haverá aula, mas a gente vai ter aula no sábado, vai ter videoconferência no sábado? Não. A gente vai ter atividade disponível no NEAD, ou seja, a gente vai ter atividade no NEAD, que vocês vão fazer durante a semana, e eu vou computar essa aula para um sábado letivo. Por que a gente não vai ter aula, professor? Diversos motivos. Primeiro motivo, nós estamos em atividades não presenciais, ou seja, nós estamos em atividades à distância, onde nós podemos ter encontros síncronos, como esse encontro agora que a gente está gravando, um encontro simultâneo. A gente está fazendo uma videoconferência, estou ao vivo com vocês agora, são 8h37 da manhã, a gente está conversando. E encontros assíncronos, ou seja, encontros onde não existe a necessidade de uma interação ao vivo, uma interação simultânea. E eu dediquei esses sábados para atividades assíncronas, até para dar uma flexibilidade maior para vocês, para que vocês possam também contar com um tempo maior, vocês possam coletar, fazer a atividade da forma que vocês acharem mais conveniente, da forma que vocês acharem mais salutar ou mais conveniente mesmo para vocês.
Então, as nossas atividades serão sempre síncronas, professor? Depende. A minha previsão é de ter sempre uma atividade inicialmente síncrona, mas ela não vai ser 100% síncrona nunca. Como assim, professor? Eu tenho 4 horas de manhã com vocês. Se eu for deixar vocês plugados comigo 4 horas toda segunda-feira, eu vou estar sendo, no mínimo, ingênuo. Porque vocês vão estar logados comigo durante 4 horas, vocês vão estar forçando a internet, vão estar criando um espaço, a gente está colocando uma condição que não necessariamente vocês vão ter condições de acompanhar full 24 horas. 4 horas por dia, 4 horas aula no mesmo dia, na mesma manhã. Então, estou quebrando. Sempre começa uma parte síncrona e aí vai ter um exercício, vai ter uma atividade que eu vou completar com uma atividade assíncrona. Como a gente não falou também na primeira aula, é importante a gente dizer o seguinte, olha, professor, tá, tudo bem. E como é que o senhor vai fazer, então, as presenças? Pela entrega da atividade. Então, por exemplo, o primeiro encontro, né, que foi um encontro 100% assíncrono na primeira semana, eu pedi para vocês preencherem uma avaliação diagnóstica. A presença daquele dia foi feita de acordo com o preenchimento da avaliação diagnóstica. Hoje, a gente está começando com uma atividade síncrona. Estamos ao vivo. Está lá o link para vocês colocarem lá o nome de vocês, para vocês preencherem o nome de vocês lá. O questionário, tudo disponível no NEAD. Ah, professor, então vai ser assim, sempre, quando for assim, vai ter o questionário? Depende. Normalmente, quando eu faço uma atividade síncrona, ao vivo com vocês, eu coloco lá o link para que vocês preencham o nome de vocês, vocês respondam a chamada. Mas quando tiver uma atividade, uma tarefa, um exercício, eu também posso deixar lá um espaço para vocês entregarem o exercício. Eu vou usar a resposta do exercício como um registro de presença, ou seja, assistiu, vai lá. Professor, quando eu passar então essa atividade assíncrona, eu tenho que entregar no mesmo dia? Não. Como vocês fizeram a primeira matéria comigo de fundamentos, eu passo a atividade numa semana, ela fica no ar disponível para vocês durante uma semana. Então, assim, a aula é na segunda-feira. Até quando vocês podem entregar o exercício, a atividade e a tarefa? Até a próxima segunda-feira. Ah, professor, fica registrado quando vocês entregaram, que hora vocês entregaram, que dia vocês entregaram. O exercício vai valer nota? Não, o exercício vale exercício, é treino. Aí, como é que vai fazer as avaliações? Como é que vai fazer as notas da tarefa? Lá no NEAD, eu vou colocar um espaçozinho lá escrito assim, atividade avaliativa. Vocês verem lá, atividade avaliativa é uma atividade que aí sim vale nota, que assim, aí sim vale ponto. Serão 5 atividades avaliativas. A nota final vai ser calculada pela média das 5 atividades avaliativas. Média simples. Ah, professor, mas a atividade avaliativa, ela diz respeito, ela vai fazer perguntas, ela vai fazer tarefas, ela vai propor alguma coisa, inclusive derivado, baseado nos exercícios que vocês fizeram para mim. Ah, então quando a gente responde o exercício, a gente está estudando para a matéria? Tá. Esse é o ponto. Né? Se a gente for parar e a gente for muito lógico, a gente vai perceber que esse momento de atividade assíncrona, né? Atividade não assíncrona, atividade não presencial, é muito mais puxado para vocês com a atividade normal. Se eu estivesse no instituto agora, estava dando aula, dava a minha matéria. Um dia eu passar uma prova, uma atividade avaliativa, um dia eu passar um exercício. Agora eu cobro de vocês presença e eu cobro na presença de vocês, vocês façam alguma coisa. Eu cobro uma atividade avaliativa e cobro de vocês outra coisa. Ou seja, vocês estão tendo um momento, vocês estão passando por uma situação, vocês têm que demonstrar muito mais, vocês estão tendo que comprovar muito mais o esforço do que qualquer outra situação normal. E eu sei disso. Mas é importante também que eu use isso até para benefício de vocês. Então, as atividades avaliativas elas vão considerar os exercícios não de forma indireta, de forma paralela. Porque quando você faz o exercício, no final da aula você responde as questões, você entrega as tarefas, mesmo que elas não valham pontos. Isso já está servindo para vocês se prepararem, para vocês estudarem para a atividade avaliativa. Então, é importante que vocês façam o exercício, é fundamental. Primeiro, porque vai contar presença. Você entregou o exercício, eu estou registrando presença. Segundo, você está se preparando para a prova, você está se preparando para a atividade avaliativa. Ok? Bom, falei pra caramba, agora a palavra está com vocês. Se quiserem falar, fiquem à vontade. É só levantar a mãozinha e falar. Tá? Se vocês entenderam, se não entenderam, se foi muito rápido. Deu para entender tudo, professor. Eu acho que está tranquilo. Ok? Sara? Pode falar, Isaac.
Professor, então o diagnóstico que o senhor passou no NEAD é da semana passada. Na verdade, foi da semana retrasada, Isaac. Semana passada a gente teve feriado, né? Ponto facultativo. Foi da primeira semana. Pode preencher ainda hoje lá, sem problema nenhum. Aquela avaliação diagnóstica, eu preciso levantar aqueles dados. Quem não preencheu, por favor, preencha. Entendi. E o senhor vai passar outra atividade hoje. Hoje, isso. Aí a presença da aula Você de vai hoje. hoje vai ser pela resposta lá da chamada. É só colocar o nome lá na chamada. Ah, tá bom. E o senhor vai disponibilizar depois. Já está disponível. Já está na NEAD. Beleza, obrigado. Raquel, quem mais levantou a mão? Raquel? Não, professor, é isso que eu ia te perguntar, se o senhor não ia mais fazer o questionáriozinho de presença, agora vai ser só nas atividades. Não, vai ter, vai equilibrar. Quando tiver atividade, vai ser pela atividade. Raquel, quando tiver o questionário de presença, é porque não teve atividade. Hoje está o questionário de presença, porque a atividade que eu vou passar hoje não é necessariamente para a semana que vem. Então, preencha o questionário de presença hoje. Tá bom, professor. Mais alguém, gente? Ana, Fabiana, Débora, Gabriel, Jaqueline, João Paulo, Santiago. Falem comigo, por favor, tá? Caso de dúvidas, falem comigo. Ok? Bom, então vamos lá. Vou deixar aqui minha câmera, já que falei com vocês. Vamos nos dedicar à aula. Ok? As respostas chegando aqui pelo chat. Maravilha. Obrigado, Valério. Obrigado, Ana Clara. João, Santiago. Ok, que bom estar tranquilo. João, que bom estar tranquilo. Então, vou fechar aqui minha câmera e vamos concentrar aqui no slide. Pessoal, primeiro ponto da aula de hoje, né? Vamos entender a natureza dos problemas, ou as naturezas dos problemas de uma gestão de estoque, uma gestão de armazenagem. Né? Isso vai, inclusive, interferir no que a gente chama de políticas de estocagem e armazenagem. A gente vai chegar lá. Então, quando a gente lida com estoque, quando a gente lida com essa questão da logística de armazenagem, logística de estocagem, que problema a gente lida? Ou seja, que situação, problema é que questões a gente trata na verdade. Esse é o grande ponto. Ou seja, que elementos a gente manipula. Nesse primeiro momento aqui, eu quero tratar algumas questões de base, de fundamento, bem introdutórias, bem básicas. Né? Mas as naturezas podem ser algumas. Né? Se alguém quiser... Gabriel, o link está no NEAD. Está lá no NEAD. Tá? Acabando aqui, eu mostro para vocês lá o link no NEAD. A gente faz um corte, eu vou lá no NEAD, já está lá disponível no NEAD. Então, olha só. Trata da composição de recursos materiais das organizações em seus diversos momentos e contextos. Quando eu falo de estoque, eu estou falando do quê? Da guarda e da preservação de recursos materiais. Como assim, professor? Toda empresa, toda organização, para poder funcionar, ela demanda recurso material? Resposta, sim. De uma forma ou de outra, toda empresa, para poder funcionar, toda organização, para poder funcionar, ela exige o uso e a manipulação de algum nível de recurso. Né? A gente poderia traçar aí como 6 os recursos essenciais. Né? Espaço, tempo, informação são recursos mais subjetivos, mas nós temos recursos humanos, pessoas, recursos financeiros, capital, recursos materiais, coisas. Né? Cabe à gestão da armazenagem justamente a condução e gestão da guarda e do armazenamento de coisas, recursos materiais. E quando eu guardo e armazeno, na verdade, eu estou procurando o quê? Preservar. Para quê? Para que o produto seja degradado, para que o produto seja utilizado ou consumido no momento adequado. Se eu não guardo um produto, se eu não guardo uma mercadoria, se eu não guardo um recurso material de forma adequada, o que vai acontecer? Ele provavelmente vai se degradar, ele vai se desgastar antes do seu consumo, o que não atende o meu objetivo. Então, quando eu faço um estoque, quando eu tenho uma armazenagem, quando eu tenho um almoxarifado, eu estou fazendo o quê? Eu estou guardando itens, produtos, para que eles possam ser usados quando necessário. E aí, eu transcendo a visão normal. Olha só, eu posso ter um estoque, eu posso ter um armazém de materiais para o meu consumo próprio, ou seja, eu compro, a minha empresa compra, a minha organização compra, para que ela consuma, para que ela utilize aquele recurso.
Eu também posso comprar um recurso material, eu posso adquirir um recurso material para que a empresa use ele para a produção ou para a comercialização. Por exemplo, uma fábrica, um ambiente de produção, fabril, ele adquire recursos materiais para transformação, ou seja, ele compra uma variedade, uma quantidade de recursos materiais que ele vai usar no processo de transformação, ou seja, no processo de fabricação. A existência desse recurso material permite, então, que a empresa, que a fábrica, funcione. Se esse recurso material que a fábrica tem, ele é comprado de forma inadequada, ou seja, em volume inadequado, em quantidade inadequada, ou mesmo em qualidade inadequada, isso vai atrapalhar o funcionamento da empresa. Isso vai atrapalhar o funcionamento da fábrica. Então, o ideal é que ela compre em volume, quantidade e qualidade, de forma adequada, guarde isso, né? Armazene isso de forma adequada. Para quê? Para que ela possa usar no seu processo fabril quando for necessário. Então, pegar aquela matéria-prima, aquele recurso, vai transformar o recurso na construção de um produto final específico. Eu também tenho o comércio, que compra e revende o mesmo produto. Às vezes não submete a nenhum tipo de transformação. Eu compro em comércio, eu compro em grande quantidade, fraciono a carga e vendo em pequena quantidade. Tipicamente a ação de varejo, ou seja, comprar em grande quantidade, vender em pequena quantidade. Ou mesmo uma ação de atacado, eu compro em grande quantidade e vendo ainda em grande quantidade. Fazendo um processo de distribuição, entrando ali numa ponta da linha de distribuição. Mas o comércio, então, manipula. E veja bem, o comércio, tanto o varejo quanto o atacado, ele vai ter uma característica muito curiosa, porque ele vai comprar, ele vai adquirir recursos materiais, coisas, para a sua atividade, ou seja, comprar para vender, comprar para revender, como também vai comprar recursos materiais para o seu consumo, ou seja, ele compra para a sua manutenção, chamados produtos ou itens de almoxarifado. Digamos um mercado, ele vende, um mercadinho aí, ele vende produto de limpeza, beleza. Então ele compra grandes quantidades de produtos de limpeza e vende grandes quantidades de produtos de limpeza. Mas tem uma partezinha ali do produto de limpeza que ele não compra para vender, ele compra para consumir. Por quê? Porque também tem que fazer a sua limpeza internamente. Ele também tem que fazer a sua manutenção internamente. Percebe? Então, assim, o produto acaba sendo destinado para duas áreas diferentes, professor? E não necessariamente o que o mercado compra para vender é aquilo que ele compra para consumir. Não necessariamente aquilo que ele compra para fracionar e vender para os seus clientes é aquilo que ele vai comprar para consumir no seu cotidiano. Normalmente não é. Até porque a característica do produto para limpeza pesada é diferente do produto de limpeza domiciliar, doméstico. Assim por diante. Estão percebendo, galera? Estou falando muito rápido, estou entendendo o que eu estou falando? Falem aí comigo no chat ou levante a mãozinha, por favor. Ok. Se tiverem dúvida, por favor, levantem a mão e me interrompam, tá? Então, vamos conversar. Primeira aula aqui, nós estamos conversando. Então, está aqui, ó. Pode ser relativo a recursos materiais necessários ao processamento, aos materiais semi-acabados, aos materiais acabados, não utilizados, etc. Pode ser relativo a isso aqui tudo. Por exemplo, a gente está falando lá da fábrica. Olha só, no processo fabril, a gente trata, então, de produtos, voltando aqui à fábrica, de duas naturezas. Eu posso ter um estoque de recurso material de matéria-prima, ou seja, que eu compro para processar, para transformar, como eu também posso ter um estoque de produtos finais acabados, ou seja, aquilo já foi transformado. Ou seja, a fábrica foi lá, comprou a matéria-prima, processou, elaborou, fabricou. Maravilha. Chegou o produto final, ele está com estoque de produto pronto para entregar para o seu cliente, pronto para vender para o seu consumidor, pronto para vender para o seu cliente. Então, a natureza de estoque que é múltipla, é variada. Uma fábrica tem estoque de matéria-prima, como tem estoque de material acabado. Ah, professor, mas nem todas as fábricas têm estoque de material acabado, só produz sob encomenda. É uma técnica de produção. Vocês estão vendo lá com gestão da produção, é chamada produção puxada. Ou seja, eu não produzo para deixar em estoque. Algumas fábricas não fazem a produção para estoque, fazem produção apenas para atender pedido realizado, pedido feito. Quando a empresa faz isso, quando a indústria faz isso, quando a empresa elabora dessa forma,
ela elimina um dos estoques, ou seja, ela reduz a necessidade de um dos estoques. Normalmente, as empresas que trabalham com produção puxada, elas têm um estoque de matéria-prima relativamente interessante e seguramente vão ter um estoque de produtos acabados mínimo, muito pequeno, se é que o tem, se é que vai ter. Por quê? Qual é o objetivo? Ter menos produto em estoque. Como assim, professor? Produto estocado é problema também. O estoque não é uma situação agradável para ninguém. Aliás, o estoque é uma situação que a gente vai ver daqui para frente complexa e tem que ser muito bem estruturado, porque estoque tem gerar estoques, ter estoques é uma situação que pode implicar negativamente em quase todos os tipos de negócio. Ou seja, estoque não é um elemento que pode ser salutar para ninguém, nem para a própria empresa. Vamos entender isso daqui a pouquinho. Então, né? Então, o tema de estoque pode ser relativo à constituição de todo o sortimento de variedade de questões sobre recursos materiais, sim, de matéria-prima e produto acabado. A organização é pura em seus diversos momentos e situações, desde o consumo próprio até o estoque para repassar, para revender, para negociar, né? Então, aqui existem nomes que aparecem aqui na gestão de estoques que são relativos à estocagem, são expressões diversas. Ficou um pouco clarinho aqui. Mas quando falo de gestão de estoque, eu estou falando do estoque propriamente dito, mas eu posso estar falando de um armazém, produto armazenado, posso estar falando de almoxarifado, depósito, posso ter aquele estoque de resíduo, descarte daquele produto que foi usado na produção e sobrou. Eu não vou usar, está inservível, mas por definição legal, até por legislação, eu sou obrigado a gerenciar o estoque de resíduos. Ou seja, compro matéria-prima, vou usar para produção. Durante o processo produtivo, sobra produto ou eu gero um desperdício de produto. Esperado. A lei me impõe o seguinte, olha, aquele dejeto, aquele detrito que você gerou na sua produção, você tem que estocar. Você tem regra para estocar isso. Então, faça a estocagem e deixe essa estocagem acontecer de forma adequada, olhando os critérios ambientais, sanitários e técnicos. Tá? Então, tem critério sanitário, ambiental e técnico, professor, para estoque? Dependendo da natureza do estoque, sim. Dependendo da natureza do estoque, tem sim. Né? Alguém aqui já viu ou já teve a curiosidade de ver trabalho de abatedouro, por exemplo? Né? Trato de carne de bovina. É, a Fabiana, eu já vi um abatedouro já, mas de gado, porque onde minha mãe mora, lá na cidade interior, eles fazem muito isso. O pessoal pega os gado, aí tem tipo um abatedouro, mas bem antigo, não desse modelo novo, não, industrializado. Um abatedouro antigo, eles amarram os bois, vão matando e depois arrancam todas as partes. A carne, a pele, os ossos, tudo é distribuído. Pois é, e tem um resíduo que sobra normalmente desse abatedouro, Fabiana, que hoje é o grande problema ambiental, que é o sangue. Lá eles jogam tudo no contém do sangue, é muito fedorento, assim, ele é até afastado da cidade, o abatedouro. Extremamente fedorento. E o sangue, ele é utilizado para fazer outro tipo de recurso. A gente brinca aqui do boi, do gado, a gente só não aproveita o mugido. Todo o resto você aproveita, até o sangue, que é utilizado para fazer, olha só, elemento de correção de solo, fertilizante, farinha de sangue, para fazer tratamento de solo. Ah, professor, mas usa tudo. E aí você tem que comprovar, e você não só tem que comprovar, porque tem critérios ambientais e sanitários nisso, mas você tem que guardar as coisas e ter um trato, por exemplo, da carne animal, de uma forma muito específica, porque você está interferindo com a saúde de outra pessoa, do consumidor dessa carne ou do meio ambiente que você vai estar recebendo o dejeto. Então, perceba, do sangue, os ossos e a carne, tudo se aproveita do animal. Só que para você aproveitar tudo, você tem que estar organizado e preparado, inclusive em termos de estrutura de estocagem, para guardar todo esse tipo de recurso. E dar a destinação correta. Só que até chegar à destinação correta, esse produto é guardado, ele é armazenado, ele é manipulado. E aí fica no ambiente de estoque e armazenagem. Ah, professor, mas isso é muito radical. Agora veja outra coisa radical, por exemplo, aqui agora, que sobra coisa, gera descarte, é um problema de descarte. Medicamento. Né? Outro produto complicado, medicamento. Então, aqui, por exemplo, perto do campus a gente tem uma série de indústrias farmacêuticas perto do campus.
Então tá lá. As indústrias produzindo remédios, medicamentos. Maravilha. Qual é o problema disso, professor? Todo resíduo que sobra da produção de medicamento, perdão, não pode ser descartado, porque ele gera impacto ambiental. Eu não posso jogar, por exemplo, um remédio velho, que seja, na pia, descarregar abaixo. Não posso, eu estou gerando problema ambiental. E aí, como é que eu faço? Tem regra para descarte e tem destinação correta. Nas casas da gente, a gente normalmente tem aquelas lâmpadas tubulares, aquelas lâmpadas que né, são compridas. Elas, dentro daquela lâmpada tem um gás de mercúrio. Essa lâmpada não pode ser jogada fora em qualquer lugar, porque quebrar uma lâmpada, vazar gás de mercúrio, você está gerando problema ambiental. Você compra pilha para o seu controle remoto em casa, vai jogar aquela pilha fora, não pode ser em qualquer lugar, tem chumbo. Então, quando a gente lida com essa questão de estoque, a gente lida inclusive com essas questões ambientais, sanitárias, coisas técnicas. Por quê? Porque eu estou lidando com produtos onde o impacto ambiental e social, principalmente o ambiental, né, ele é muito pesado. Então, no processo de armazenagem e estocagem, eu tenho que olhar esses critérios técnicos de cada produto. Ah, professor, mas onde é que eu acho isso? Nas legislações específicas. Pode falar, João. Professor, é aí que entra a logística reversa ou não? Começa aqui, João. Logística reversa, ela, na verdade, tem várias características e várias naturezas. Né? A maior parte das pessoas só vê a logística reversa, João, sob o ponto de vista ambiental, o que é uma falha, é um erro. Para a gente da área de logística, a logística reversa, quando lida com essas questões ambientais, é natural, né? É super coerente. Não existe política ambiental sem logística reversa. Agora, nem toda logística reversa diz respeito a critérios ambientais. Você pode ter uma logística reversa, por exemplo, sem impacto ambiental. Imagina, João, você comprou uma coisa, chegou na tua casa, você comprou num site, comércio eletrônico, você abriu lá seu celular, comprou, chegou na tua casa, você comprou um sapato, o sapato ficou pequeno. E aí? Você vai trocar o sapato. Então o sapato vai ter que sair, foi entregue até você, vai ter que sair de você, vai ter que voltar para a fábrica, vai ter que voltar para a loja para poder trocar o sapato, trocar por um outro número para mandar para você. Ou seja, houve uma reversão do processo de distribuição. Então, logística reversa é um processo de reversão, não necessariamente ambiental. Pode falar, Fabiana. Fabiana, fale. Enquanto a Fabiana se manifesta, João, entendeu? Entendi sim, professor. Obrigado. Fabiana, pode falar. Mãozinha está levantada. Fabiana Barros. Quer digital, quer falar? Bom, se tiver dúvida, fala comigo. Isso pode ser entendido também como certa quantidade de itens mantidos ou em disponibilidade para servir a produção e prestação de serviços. Prestador de serviço manipula recurso material, professor? Também. Prestador de serviço também manipula recurso material. Que recurso? Depende da natureza dele do serviço. Existem os chamados serviços puros, ou seja, o serviço que é 100% de serviço, que manipula muito pouco recurso material. Mas mesmo esse serviço puro pode se basear em recurso material. Pode ter ali um estoque de almoxarifado para limpeza e conservação interna, ou mesmo de uma ou outra coisinha que ele manipula para repassar para o seu consumidor. Um serviço puro, um serviço mais puro, ou seja, que tem baixíssima interferência de recurso material, é, por exemplo, o trabalho de um cabeleireiro, de uma barbearia, de um salão de beleza, onde você não vai lá e compra nada. Né? Você vai lá e recebe uma prestação de serviço, um corte de cabelo, né? Penteado, que seja. Mas até durante esse processo de cortar o cabelo, podem ser utilizados recursos no próprio cliente. Como, por exemplo, uma lavagem, vai ter um shampoo, vai ter um condicionador, etc. E seguramente vai ter um conjunto de materiais que vão ser utilizados de forma indireta, ou seja, na limpeza, conservação e manutenção do ambiente onde é feito o corte de cabelo. Né? Então, mesmo a prestação de serviço manipula recurso material? Sim, mesmo a prestação de serviço manipula recurso material. Sua gestão também envolve aspectos de inovação, acompanhamento e controle, claro. Sempre que eu tenho recurso material, eu tenho necessariamente o quê? Um acompanhamento, um controle para saber se
que eu tenho no meu recurso material, no meu estoque, está adequado à minha finalidade ou não. Quantidade e qualidade. Está adequado? É o que eu preciso? É o que eu vou ter? Então, eu vou parar e vou pensar, né? Eu vou estabelecer um critério de gestão para saber o seguinte: tem dinheiro demais parado nisso ou não? O que eu tenho atende minha necessidade ou não? Perdão. E aí eu vou, né, gerenciando meu estoque. Vou tendo aqui os meus contatos com essa questão do estoque. Então, como eu tenho uma resolução de problemas, ou seja, eu tenho estoque, por quê? Porque o produto material, o recurso material, me ajuda a solucionar problemas, né? Ou atender às necessidades de negócio. Como eu tenho a resolução de problemas, lida com questões reais de qualquer tipo de organização, também é fonte permanente de problemas, cuja magnitude normalmente se dá em função do porte, da complexidade e natureza dos produtos. Ou seja, quando eu tenho uma empresa de grande porte, né, o que eu tenho, na verdade? Uma empresa que demanda uma quantidade grande de recursos. Entre eles, o que caracteriza uma empresa, uma grande empresa? É muito uso de recurso financeiro, muito trabalho de pessoas, ou seja, empresas de grande porte, normalmente são empresas que têm muitos funcionários, têm muitos colaboradores, mas também são empresas que manipulam muitos recursos, também têm grandes estoques. Pequenas empresas manipulam recurso financeiro menor, tem menos gente e requer menos materiais, requer menos recurso material, requer menos estoques. Então, a gente pode dizer que o estoque, a gestão dos estoques, a gestão dos materiais, é proporcional ao porte da empresa? Perdão, sim, posso dizer isso. Quanto maior a empresa, maior a necessidade de manipulação de recursos materiais. Quanto menor a empresa, menor? Também, quanto menor a empresa, menor. Ah, professor, mas quer dizer que a empresa grande manipula muitos recursos? Às vezes não é nem quantidade, né? Mas às vezes na variação, na variabilidade. Empresas grandes acabam manipulando muitos tipos diferentes de recursos simultaneamente. Empresas de menor porte acabam manipulando volumes de recursos menores. Mas nem por isso também de variedade menor. Então, assim, a gente tem que entender muitas vezes que, às vezes, eu tenho uma grande indústria que produz um único recurso. Eu tenho uma grande indústria que fabrica um único produto. Mas ela fabrica tanto desse produto, ela movimenta tanto desse produto, que a quantidade desse produto que ela movimenta é gigantesca, é enorme, né? Então, ela vai fazer com que essa empresa tenha uma quantidade, ou tenha no volume dos seus produtos, no volume dos seus recursos, a sua grandeza sendo refletida, né? E aí, professor? Empresa grande porte, mais recursos. Empresa menor porte, menos recursos. É limitado em dinheiro, é limitado em recursos materiais, tem menos gente trabalhando normalmente, né? Alguém quer ler para mim aí? Isaac, Posso ler? por favor. Guilherme. A manutenção e configuração dos estoques requer investimento e gastos muitas vezes elevados para as organizações. Perfeito. Pode continuar. Pode continuar? Os estoques representam um investimento financeiro e constituem um ativo circulante necessário para que a empresa possa produzir com menores riscos de paralisação ou interrupção. Perfeito. Fabiana, você quer falar agora? Fabiana? Se você quiser falar, Fabiana, você levanta a mão de novo, tá? Vou achar aqui sua mão. Então vamos lá, Guilherme. O que é que você entendeu daquilo que você leu aqui do primeiro parágrafo, do primeiro ponto? O que você percebe aqui? O que é que você entendeu aí? Acho que essa questão de estoques, acho que até na matéria passada que a gente, de fundamentos, né? Uhum. E fala que estoques ele é uma das partes que mais requerem investimentos também, né? Que mais gastam. Isso. Por causa dessa questão de manter o estoque organizado, o fluxo agilizado, essa questão de evitar perdas e avarias, etc. E a gente, como a gente leu na aula, na matéria passada, até que faz sentido, né? Porque essa parte é uma parte bem importante da área da logística, porque é onde fica assim o movimento do dinheiro é nesses produtos, né? É Sim.
elemento principal. Então, acho que faz sentido, sim, esse custo elevado, gasto elevado. Com certeza. E se a gente for pensar de forma muito, muito tranquila, sabe, Guilherme? A gente fala o seguinte, olha, eu vou montar um estoque para minha empresa. Então, para montar um estoque para minha empresa, eu vou comprar alguma coisa. Justamente porque eu tenho um ato de comprar ou de adquirir alguma coisa, envolvo necessariamente o quê? Recurso financeiro. Então, para montar um estoque, eu vou gastar dinheiro. Vou pegar meu dinheiro, vou comprar, vou adquirir alguma coisa. Recebi essa coisa. Então, vou manter essa coisa. Então, por que eu vou manter essa coisa no meu estoque? Bom, porque eu vou usar. Ou eu vou usar para meu consumo interno, ou eu vou repassar para alguém, eu vou revender. Então, se eu compro a coisa errada, eu já tenho um problema financeiro começando aí. Então, muitas empresas hoje, elas param e pensam e pensam assim, eu cansei de ver isso no Sebrae, né? Às vezes chegava lá um empresário para falar com a gente, diz assim, eu vendo tantos milhões por mês, não tenho R$1 de lucro. Onde é que está meu dinheiro? Aí eu olhava para ele assim, vamos olhar o seu estoque? Vamos considerar o seu estoque? Na hora que eu sair com o próprio empresário, dando uma volta na empresa dele, você quer saber onde é que está seu dinheiro? Está no estoque. Por que o senhor comprou tanto? Por que o senhor, mesmo vendendo milhões, tem um estoque que vale bilhões? Vale 3 vezes mais do que o senhor vende. Ah, porque eu tinha que aproveitar uma oportunidade. Beleza, então você aproveitou a oportunidade. Então você pegou o seu dinheiro e comprou, transformou o seu recurso financeiro, capital, em estoque. Física, nada se cria, tudo se transforma. O dinheiro estava aqui de um jeito, agora virou de outra forma. Então, você quer saber onde é que está o seu dinheiro? Está no seu estoque. Como é que eu faço para ganhar dinheiro? Vendo estoque. Produza. Ah, mas é difícil. Então, compre menos. O estoque inadequado, ou seja, o estoque quando ele está muito maior do que a empresa precisa, ou muito maior do que a empresa precisa, envolve perda de dinheiro, de uma forma ou de outra. Ou você vai perder dinheiro, você vai transformar o dinheiro em volume de material parado, estoque parado, você vai tirar o dinheiro do banco, aplicação financeira, vai converter ele em produto armazenado, estocado. Ou você vai ter um estoque pequeno que vai te permitir, não vai te permitir fazer as operações que você precisa. Ou seja, você não vai vender aquilo que você precisa. Por quê? Porque faltou estoque. Então, saber lidar com o estoque correto, ou seja, saber estabelecer o estoque adequado, é fundamental para a empresa. Entendeu, Guilherme? Sim. Ana, e você acha que isso se aplica à questão a empresas sem fins lucrativos? Gerenciar a demanda, exatamente. Exatamente. O que é que você acha, Ana? Se aplica a empresas sem fins lucrativos? Fala para mim. O João Santiago colocou aqui, gerenciar a procura e a demanda. Exatamente. Saber gerenciar a demanda é fundamental, João. Não adianta ter produtos que não vendem em estoque. Exatamente. Nem ter produto que não vende, nem falta de produto que vende, né? É perda do mesmo jeito. Bom dia, professor. Eu fiquei meio confusa se eu estava falando comigo ou com a outra Ana. Não, com Mas você, Ana Ponte. É com você sobre empresas sem fins lucrativos. Aqui dali que você falou para mim, primeiro semestre de aula, vou levar até o final do seu curso. Isso aqui se aplica a empresas sem fins lucrativos? professor, eu acho que sim, desde que tenha um produto ou serviço ali que tenha que ter alguma parte de estoque, né? Uhum. Acho que se aplica sim. Ana, se eu dissesse para você que isso aqui é mais importante para a empresa sem fins lucrativos do que a empresa com fim lucrativo. Porque é um gasto, né? Onde não vai ter retorno. Exatamente. Quando eu tenho uma empresa com finalidade lucrativa, tudo que ela faz vai gerar algum retorno de dinheiro. Imagina uma fábrica, eu faço porque eu vendo. Às vezes o preço pode estar errado, às vezes a relação de custo pode estar errada, mas o que eu faço tem uma expectativa de gerar retorno financeiro. Uma empresa sem fim lucrativo, não. Nada do que ela faz gera nenhum tipo de retorno financeiro. Então, o fato de uma empresa sem fins lucrativos saber gerenciar o seu estoque é muito mais importante do que uma empresa com fins lucrativos. Por quê? Porque nada que uma empresa sem fins lucrativos faz gera retorno. Então tem que saber lidar muito bem. Tem que ser muito radical com isso.
Aí você pensa assim, pô, empresas sociais com finalidade social, empresas sem fins lucrativos, terceiro setor, E olha que esse pessoal tem tanto problema de gerir estoque que o que é que eles fazem para suprir o problema deles? Eles vão pedir dinheiro. Se eu der 10 minutos de bobeira aqui em casa, meu telefone vai tocar de alguém me ligando, querendo que eu faça a doação de dinheiro. Não sei vocês, mas meu telefone não para, toda gente, hospital disso, clínica daquilo outro, entidade sem fez aquilo, entidade daquilo outro. Por quê? Precisa de recurso financeiro. E nada que eles fazem gera recurso financeiro. Falando. O João perguntou, né, qual uma empresa sem fins lucrativos armazenaria, o que ela armazenaria? Por exemplo, tem a questão das ONGs que pegam cachorrinhos de rua, enfim. E eu acho bem difícil de gerenciar, porque normalmente essas ONGs vivem de doações. Às vezes não é uma doação que você está ali necessitando no momento, mas como é uma doação e que você provavelmente irá precisar, mas daqui a um tempo, você tem que armazenar. Então é complicado. Às vezes está faltando comida, mas aí entregam roupas, cobertores, mas está na época de calor, então não vai usar, mas vai precisar futuramente. Então, de qualquer forma, vai ter que armazenar. Então, eu acho bem complicado essa parte, principalmente para ONGs sem fins lucrativos. Santiago, presta atenção, não só os animais vivos, por exemplo, uma creche que faz atendimento popular, né? Tem estoque de alimento para as crianças, tem estoque de comida para as crianças. E o que é que eles vendem? Nada. Qual a operação deles? Cuidar de criança. A operação deles gera algum tipo de recurso financeiro? Não. Mas precisa de estoque para comprar alimento. Onde é que eles vão conseguir o dinheiro para comprar alimento? Donativo. E saber gerenciar o estoque de alimentos é fundamental para que eles tenham a quantidade de comida certa para evitar desperdício e preparada da forma adequada para também evitar o desperdício. Porque o recurso financeiro é caro, é raro para eles. Né? Mais alguém aqui levantou a mão. Vamos lá, pessoal. Mais alguém tem dúvida aí? Então, pessoal, aplicação... Pode falar, Luiz. Qual seria a diferença entre almoxarifado e estoque? Muito bem. O que é que você acha? Uma ideia já inicial? Eu tenho a ideia de que o almoxarifado seja tipo mais para a empresa, né? E mais para uso dela, para, sei lá, fazer algum serviço. E o estoque seja um estoque de produtos que ela venda, sei lá, algo assim. João, você foi exatamente no caminho certo. Quando eu vou para estoque, eu estou falando de algum item em processamento. Pode ser um recurso que eu estou comprando para minha produção, ou mesmo um estoque de produtos prontos que a minha produção já fez, já realizou, e vai ficar disponível para o meu cliente, para entrega aos meus clientes. E normalmente, quando eu falo de almoxarifado, eu estou falando de item de consumo interno. Ou seja, eu compro para que eu consuma na minha empresa. Material de limpeza que eu uso dentro da minha fábrica, material de conservação que eu uso dentro do material de escritório que eu uso internamente. Maria de Fátima, por favor. Fale, Fátima. Professor, assim como o almoxarifado, o estoque também tem que controlar tudo que sai e entra. Por exemplo, lá na empresa onde eu trabalho, qualquer produto ou coisa que a gente pegue, a gente já tem que comunicar lá no site deles que a gente pegou e já pediu um novo para que não falte. No estoque também seria assim? Principalmente. Os dois funcionam da mesma forma, Maria de Fátima. Olha, por que eu faço a anotação? Até para saber o seguinte, eu tenho que estabelecer metricamente quanto é que eu estou usando aquele produto. Se eu não sei quanto é que eu estou consumindo, se eu não sei quanto é que está saindo, qual é a minha demanda, vai ficar difícil de fazer uma previsão de quanto é que eu vou precisar no futuro. Agora, se eu sei metricamente quanto é que eu estou pedindo, quanto é que eu estou usando, eu consigo até estabelecer linhas de tendência, eu posso estabelecer métricas para saber quanto eu preciso e quando é que eu preciso. Então, o ato do controle de parar, de pensar, de incentivar, de fazer, né, esse registro é fundamental para que a empresa possa ter o seu controle, ter a sua gestão. Eu não consigo fazer uma gestão de uma coisa que eu não consigo entender para que serve. Eu não consigo entender qual é a demanda. Agora, se eu tenho a informação, se eu tenho os dados de demanda, fica mais fácil estabelecer até quando é que eu vou precisar de mais desse produto. Imagina assim,
Imagina o seguinte, você consome, né, na sua casa, sei lá, vou pensar a comida. Você consome 2 ovos por semana, por dia. Todo dia na sua casa você faz 2 ovos. E você só tem condições de sair de casa para fazer compra uma vez na semana, no sábado. Você sai do trabalho, faz suas compras, volta para casa. Sabendo que você consome 2 ovos por dia, a pergunta é, quantos ovos você tem que comprar no sábado para ter sua semana abastecida, atendida para você fazer suas refeições em casa, Maria? Maria de Fátima. Você compra uma vez por semana. São 7 dias na semana. Você consome 2 ovos por dia. Quantos ovos você tem que comprar no próximo final de semana? Para ter uma semana toda abastecida? 14. É métrica? Perfeito. Você acabou de estabelecer uma relação lógica, métrica, matemática, para estabelecer o seguinte: qual é o seu estoque mínimo de ovos? Para sua casa funcionar direitinho, você ter sua vida tranquila, você precisa de 14 ovos por semana. Perfeito. Próximo sábado, quando você for fazer suas compras, você vai comprar quantos ovos? 14 ovos. Por quê? Você consome 2 por dia. Percebe? Isso é só uma relação métrica. Eu estou falando que é normal que você consuma 2 ovos por dia, que você consuma esses ovos todo santo dia. Você sabe quanto é que é o mínimo que você tem que comprar. Entendi, professor, mas tipo assim, tem que trabalhar certinho, assim, tipo, com algo exato, porque vai que aconteça algum imprevisto. Perfeito. Aí é que entra, né, a questão da gestão do estoque. Se você compra 14 ovos no sábado, como é que está seu grau de segurança? Está justo. Se um ovo quebrar, se o ovo estragar, se o ovo estiver podre, o que vai acontecer com o seu estoque? Vai furar. Vai dar errado. Por quê? Você não teve nenhuma margem de segurança. Você está entrando em critérios de gestão de estoque. Então, pode ter uma margem de segurança? Pode. Pode. Alguém aí divide para mim 1 dividido por 14. 1 dividido por 12, perdão. 14. 1 dividido por 14. Quanto é que dá 1 dividido por 14? Vamos lá? Quem responde para mim? 0,07. 0,07. Beleza. Agora, sabe, pega esse 0,07 e multiplica por 100. 7,14. Pois é. Se você comprar um ovo a mais, então, ao invés de você comprar 14 ovos, você comprar 15 ovos, esse um ovo a mais significa que você aumentou o seu estoque de segurança. Você criou um estoque de segurança de 14%? 7%. Oi? 7%. Então, 7%. Maravilha. Então, você acabou de criar um estoque de segurança de 7%. Ou seja, você comprou um ovo a mais. E qual seria o adequado? Muito bem, garoto. Vamos entender isso quando chegar o momento. Quanto é que é o estoque de segurança adequado? Qual é o histórico de problema da sua empresa? Normalmente, quando você compra ovos, qual é o seu estoque de ovos quebrados, de ovos podres que você compra? O seu estoque de segurança, tem que estar adequado à falha de erro esperada ou conhecida. Mas suponha que a gente está falando sobre ovos, né? Continuando falando sobre ovos. E ovos são produtos naturais que estão sujeitos a estragar, por exemplo. Perfeito. E isso não é sujeito a um histórico ou coisa do tipo. Se de 15 ovos que a gente compra por vez, um a cada 2 meses vem estragado, como é que a gente supre isso sem sair no prejuízo? Pois é. E aí você vai entrar nas regras de manipulação, então, João. Se você vai comprar um ovo a mais toda semana, porque vocês têm um histórico de consumo disso, aquele ovo a mais, que entrou agora, é o primeiro que vai ser consumido na semana anterior. Na semana posterior, perdão. Você compra agora 15 ovos na semana, certo? Você precisa de 14, você comprou 15. Estragou algum? Não. O que você vai fazer, então? Semana que vem você vai comprar mais 15, certo? Só que o primeiro ovo que você vai consumir é o ovo mais antigo. E aí? Você não vai ter nada parado no seu estoque, você vai estar manipulando, aí você vai ter uma regra de movimentação, uma regra de armazenamento, que te permita ter um consumo do primeiro que entra, primeiro que sai. E aí? Você vai estar sempre mantendo aí uma sobra de 1 ou 2, e aí você vai estar estabelecendo por critério de estatística, ou seja, vamos fazer um controle de previsão sobre o que é que normalmente costuma falhar e quando é que eu tenho que ter esse estoque de segurança. Para quê? Para que eu faça a aquisição no momento certo, de acordo com o meu histórico de perda. Mas eu não tenho.
Não tem problema. Então, você vai ter estatisticamente agora um estoque de segurança sempre de tantos por cento mantido por você. Mas se furar e der problema, se for der problema, a gente vai ter que rever os números. Mas, João, a gente só faz isso baseado em histórico. Eu não E faço, se não, for uma empresa nova, por exemplo, onde não existe esse histórico, o que a gente faz? perfeito. Esse é que é o grande problema, né, João? A gente primeiro tem que começar a coletar dados e depois a gente tem que começar a se inspirar. Então, teoricamente... Desculpa, professor, desculpa, pode continuar. Eu vou partir para técnicas de previsão ou de adequação. E a gente, quando falar de previsão de estoque, a gente chega lá. Então, teoricamente, a gente tem que sair no prejuízo primeiro para depois lucrar? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas uma coisa é certa. Empresas que têm mais histórico, que têm mais tempo, elas têm chance de errar menor. Só que sabe o que é pior, João? A maior parte das empresas que eu conheço não tem esses dados, não, cara. Empresas muito antigas que não têm esses dados anotados. Então, a diferença delas para uma empresa que está começando agora é mínima. Mas toda empresa que começa a dar os seus primeiros passos agora está sujeita ao erro, mais erros do que os outros. Imagina você está montando carcinha de cachorro-quente. Quantos cachorro-quentes você tem que fazer no primeiro dia? Esse é que é o grande problema. Entendi, professor. Obrigado. A Fátima falou, então aprende errando. Se tudo der certo, Fátima, vai aprender errando. Tudo der certo, vai aprender errando. Porque tem algumas coisas algumas empresas que nem errando aprendem. Esse é que é o grande problema, né? O grande X. Seguindo. E, João, leia para mim. Diz para mim o que você entendeu aí. Santiago, o que você consegue entender disso aí? Um segundo. Para ler isso aí? Por favor. Em outras palavras, isso define e se relaciona ao estabelecimento do que seja o nível de serviço da organização. O que é nível de serviço para você, João? O senhor pode voltar no slide, por favor? Nossa. Só um instante. A palavra nível de serviço é um link, tá? A palavra lá, aquele termo que você leu lá, nível de serviço é um link. Pode passar o slide. Perdão. Então, o nível de serviço seria basicamente a forma com que o estabelecimento se adequa aos erros e aos acertos? Pode ser entendido dessa forma também, mas o nível de serviço é quanto é que eu estou programado para fazer, quanto é que eu estou previsto para fazer, quanto é que eu desejo fazer, quanto é que eu tenho que fazer. E essa resposta, assim, em termos de quantidade, variabilidade, custo, qual é a minha proposta de fazer? Isso só se aprende fazendo, não? Porque foi o que o senhor falou sobre o cachorro-quente, por exemplo. Sim. A gente não sabe quantos cachorro-quentes a gente vai fazer no primeiro dia. Exatamente. E aí, digamos, você está no primeiro dia lá, e você pegou a sua grana lá, comprou uma carrocinha de cachorro-quente, decidiu vai tentar ganhar dinheiro vendendo cachorro-quente num evento. Aí você vai lá e vai fazer uma quantidade de cachorro-quente. Você vai determinar para o seguinte: qual é o seu nível de serviço para aquele evento? Um evento pequeno, aqui perto, então vou preparar aqui para vender uns 50 cachorros-quentes. Você vai comprar 50 pães, molho para 50 cachorro-quentes, 50 salsichas, assim por diante. Tudo baseado em 50, que você definiu. Então, você disse para mim que o seu nível de serviço é de 50 unidades. Acabou. Se você tiver como vender mais, você vai conseguir vender? Não. Você determinou que o seu teto é 50. Mas se deu errado e você vendeu menos de 50, deu 41, o que aconteceu? Você perdeu 9. Você determinou o seu nível de serviço. Então, a flexibilidade e a determinação desse nível de serviço é fundamental para que a empresa possa, para que cada tipo de empresa ou cada nível de empresa possa ter, então, o quê? Uma relação sobre o que fazer e o que não fazer. Mas se você determinou, você disse, não, vou fazer 50 cachorros quentes. Você disse para mim que você vai fazer 50. Então, você tem que se preparar para fazer 50. Então, seu estoque tem que estar preparado para 50. Seus recursos têm que estar preparados para fazer 50. Tem que estar tudo coerente para fazer os 50. Você determinou qual é o seu nível de serviço. E aí? Você vai fazer aqueles 50. O problema é quando você não determina isso claramente, ou você determina os 50 e não se prepara para eles. Não, vou fazer 50 cachorros quentes. Mas eu não comprei 50 pães, eu comprei 42 pães.
Peraí, mas você não falou que era 50? O seu estoque, então, tem que estar adequado aos 50. Ah, mas eu comprei 52 pães. Por que 2 a mais? Ah, por problema da embalagem. Não conseguia comprar menos do que 52. Quantidade mínima de 52. Beleza. Então, você já está propondo estoque, você já está fazendo estoque que está além da sua necessidade. Então, você já está envolvendo uma perda de estoque. Percebe? Determinar o nível de serviço é ser mais exato. Se você determinou aquele nível de serviço, você vai cumprir aquele nível de serviço. E é fundamental que isso aconteça. Então, imagina um posto de gasolina, Santiago. Qual é o tamanho do reservatório do posto de gasolina? Qual é o tamanho da expectativa? A expectativa de venda de gasolina naquele posto. Durante quanto tempo? Uma semana? 3 dias, sei lá. Pois é. E aí, essa semana, esses 3 dias, você determinar de acordo com o volume que ele tem guardado no estoque, ou seja, o tamanho do reservatório, e o tempo de reabastecimento que ele espera do seu fornecedor. O estoque pode ser abastecido, inclusive, todo dia, várias vezes durante o dia. É prático? É útil? É funcional? Não sei. E foi por isso que faltou gasolina na época da greve, né? Porque tinha muita demanda, pouco entrada de produto. Na época da greve, a gente teve, na verdade, ali um problema de falha de abastecimento, ou seja, os transportadores não estavam executando o abastecimento. Por quê? Porque estava em greve de caminhoneiro. Então, o estoque estava parado na rua. É estoque virtual. Tem, mas não tem. Eu comprei, mas não chegou ainda. É um estoque virtual. Percebe? E você pode ter estoque virtual para um monte de coisa, cara. Se você comprar uma coisa hoje, não significa que você vai receber necessariamente hoje, né? E aí? Como é que fica isso? A gestão de estoque vai considerar isso também, Santiago. Olha quanta coisa a gente está vendo aqui, quantos problemas que a gente já conseguiu identificar só até aqui. E a gente não viu nem um terço das transparências dessa aula até agora. Olha quantas coisinhas você já conseguiu levantar comigo, você já conseguiu levantar aqui comigo de problemas que a gente pode gerenciar em estoques. Santiago, aquela frase que eu particularmente detesto quando eu ouço, é o tal do tem, mas acabou. Né? Tem no estoque? Tem, mas acabou. Então não tem, né? É verdade. A acumulação e manutenção dos estoques em níveis adequados é uma necessidade para o normal funcionamento dos sistemas produtivos. Você ter estoques em níveis adequados, conhecidos ou tidos como normais, é fundamental para que as empresas funcionem. Né? Implica em meios de investimento e recursos e podem alcançar uma significativa parcela dos ativos das organizações, ou seja, manter o estoque adequado pode consumir muito dinheiro das organizações. Pode consumir. E aí, a empresa ela se torna limitada no uso do outro tipo de recurso, principalmente recurso financeiro. A principal trade-off que a gente faz, ou seja, a principal troca que a gente faz é ter dinheiro ou ter estoque. Se eu quero ter dinheiro na minha empresa, tem que ter menos estoque. E aí, por ter menos estoque, eu posso ter minha atividade produtiva em risco. Ou seja, será que eu vou conseguir funcionar da forma adequada? Se eu conseguir abrir minha empresa da forma certa? Será que eu vou conseguir produzir da forma esperada? Meu estoque está pequeno. Se acontecer alguma coisa. Ah, não. Para garantir que a empresa funcione bem, eu tenho que ter um estoque grande. Beleza, então eu abro mão do dinheiro, eu abro mão do capital, porque aquele capital vai ser convertido em estoque. Então, se acontecer alguma coisa que eu preciso de dinheiro, eu posso ter problema. Então, estabelecer a métrica ou o nível adequado entre recurso financeiro e estoque é o primeiro ponto que se leva em consideração. E é por isso que estoque é um elemento que impacta os estudos, não só da logística, também como os estudos das finanças. Não existe financista, não existe economista de empresa que não olhe o problema de estoque da forma que a gente olha, porque o objetivo deles é ter uma liberdade financeira. E o que a gente quer aqui é ter uma autonomia produtiva, uma liberdade produtiva. E uma coisa tem que conversar com a outra, porque existe uma troca, existe um trade-off. Ou eu tenho grana, ou eu tenho estoque. Ou eu tenho grana para usar, eu tenho estoque para usar. Estabelecer a média entre os dois, estabelecer o ponto ótimo entre os dois é essencial. Até para que eu não tenha um sacrifício financeiro nem um sacrifício produtivo.
onde eu tenho o melhor uso possível dos dois níveis de recurso. Estão me entendendo? Quem não entendeu o que eu disse? Isaac concordou, entendeu? Beleza. Mas vamos lá. E aí, quando eu vou para a literatura básica de vocês, lá dos livros que a gente, da matéria lá que estão indicados, vou passar o plano de ensino lá para vocês também. Pode falar, Raquel. Então, quem investe em estoques tem pouca finanças, professor? Pode ter, não significa que tem, Raquel, mas quem tem muito estoque parado, normalmente sacrificou recurso financeiro para ter esse estoque parado. Então, teria que estar movimentando o estoque, entrada e saída, né, de produtos. Pois é. Então, o ideal é que você tenha o estoque, mas esse estoque seja em uso, né? Esteja sendo processado, até para que você tenha uma retroalimentação do seu capital, do seu dinheiro investido. Pode falar, Isaac. Professor, eu sei que varia meio que de empresa para empresa, mercado e tudo mais, mas qual é a melhor tática? Ter mais dinheiro ou ter mais estoque? Qual a melhor estratégia? Depende, é muito variável, Isaac, porque assim, dependendo do ambiente, pode ser um bom negócio você ter um pouco mais de estoque. Dependendo do outro ambiente, é melhor você ter um estoque muito pequeno, né? E aí, você procurar uma fonte alternativa ao estoque pequeno. Esse gráfico aí que a gente ia abordar. Ana Ponce, quer falar alguma coisa, Ana? Antes de eu avançar aqui? Não, professor. Tá. Aqui, Isaac, olha só, o que esse gráfico aqui a literatura mostra para a gente. Né? Essa aqui é o trade-off básico da logística. Ou seja, eu tenho o custo, né? E tem o abastecimento. Ou seja, eu tenho estoque e tenho abastecimento. Para ter um estoque pequeno, Isaac, eu tenho que ter, então, um esquema de fornecimento mais ágil. Então, imagina o seguinte, para eu ter um estoque pequenininho, eu tenho que ter um fornecedor que me entregue mais rapidamente. Se o meu fornecedor entrega mais rapidamente, eu consigo repor meu estoque mais rapidamente. Então, eu não preciso ter um estoque parado. Eu posso ter um estoque menor. Mas, se o meu fornecedor está distante, se o meu fornecedor tem problema produtivo, se ele não consegue me dar uma resposta rápida, porque ele está muito longe ou porque tem processo produtivo lento, eu preciso ter um estoque para não deixar minha produção parada. Eu tenho que ter um estoque para não deixar minha produção em risco. E aí eu vou procurar sempre esse ponto menor aqui, esse ponto, né, de custo global menor, custo total menor, para que eu tenha o menor impacto possível. Então, olha só. Dependendo do momento que eu estou vivendo, que a minha empresa está vivendo, se o meu fornecedor, aquele que me atende, tem problema de abastecimento, é razoável que eu tenha um estoque um pouco maior. Por quê? Porque se aquele cara que me atende não consegue receber, ou seja, não consegue me atender, eu vou estar com problema. Agora, se o meu fornecedor, aquele cara que me atende, que me abastece, que me entrega, não tem problema, me entrega de forma rápida, e tem bastante para me entregar, para que é que eu vou ter estoque? Eu vou ter um estoque menor. Ela me entrega quantas vezes eu precisar. Gabriel aqui. É igual greve de caminhoneiros. Ficamos um mês sem gasolina e alimentos. Por aí. Por quê? Problema de entrega. O meu fornecedor não tem como me entregar. O estoque lá, a greve de caminhoneiros, impediu o reabastecimento das empresas. Ou seja, a realimentação dos estoques das empresas. E aí quem tinha estoque conseguiu sobreviver. Fala aqui, o Isaac. Luiz. É o Luiz. Pode falar. Sem contar que atrapalhou também na produção, né? Que, tipo, eu vi algumas cenas, tipo, do pessoal jogando leite fora porque não tinha onde armazenar. É difícil, né? Fala, Raquel. Professor, essa greve dos caminhoneiros foi muito imprevisível, né? Então, para aquelas pessoas que tinham menos estoque, elas saíram no prejuízo? Se eu acho que deram muito prejuízo? Tiveram grandes prejuízos, mas um prejuízo, inclusive, de custo de oportunidade. Não tinham o que fazer. Não tinham o que fazer. Não tinha como repor, né? Não. O produto que tinha saído.
Exatamente. Então tiveram perdas pesadas, alguns tiveram perdas muito significativas. Então, a Até maioria delas não alcançaram o objetivo com o cliente final, né? não. E muitas tiveram tantos problemas que chegaram até algumas faliram mesmo. É isso aí, Luiz. Não tem greve nunca arrogado para o dia primeiro, né? A greve, para poder surtir o seu impacto mais negativo possível, como qualquer greve, ela tem que ser um momento não previsto e de surpresa, né? Ou seja, por que uma greve agora? E agora, quando você menos espera, quando ela chega. Aí ela causa um impacto pesado, né? Nenhuma greve é feita olhando o benefício do sistema. Toda greve olhando é feita pensando sobre o benefício particular do grevista. Não olha para o sistema, olha a particularidade do grevista. Na verdade, o que o grevista quer é gerar o maior dano possível às pessoas que são afetadas por ele. Aí a greve faz sentido. Já parou para pensar nisso? E aí, moçada, a gente está vendo o seguinte, olha só. Quando a gente lida com estoque... Pode falar, Raquel. Só mais uma coisa, professor. Pois Então, como o senhor falou, quando tem um grande movimento de estoque e os fornecedores trabalham bem, então a pessoa tem um estoque menor, né? Sim. Então, nessa greve dos caminhoneiros, que foi imprevisível, essas pessoas que têm um estoque menor não tiveram como trabalhar, digamos assim. Não tiveram como trabalhar. Algumas simplesmente fecharam porque não tinha o que fazer. Então, algumas delas, como o senhor falou, faliu mesmo, né? Valeu mesmo. Valeu mesmo. Até esse momento que a gente está vivendo, né, que é um ano atrás, a gente teve os lockdowns, né, os fechamentos. Isso impactou todas as empresas, porque assim, quando você fecha uma empresa, você fecha um determinado fornecedor, você está impactando toda a cadeia decorrente dele. Então, imagina o seguinte. Imagina que aqui em Brasília eu tenho um mercado que vende álcool gel. De repente eu tive um boom de procura de álcool gel no ano passado. Todo mundo correndo atrás de comprar álcool gel. Só que o meu fabricante, o meu fornecedor que vende álcool gel, ele é um distribuidor. Raquel. Então o que é que ele faz? Ele compra de uma fábrica que fabrica álcool gel em grande quantidade e vende para mim em quantidade fracionada. Só que aquele cara tinha um estoquezinho lá dele. E eu estou comprando dele. E estou pedindo. E eu até aumentei o meu pedido porque explodiu a procura. Eu pedi mais álcool gel. Só que o fabricante que fornece a ele também entrou no lockdown. Também deixou de parar. Também fechou as portas. O fabricante deixou de atender ele. Todo mundo querendo comprar. Aquele cara lá do meio do caminho, o meu fornecedor, recebendo pedido de todo mundo. E o fabricante sem conseguir entregar nem para ele nem para ninguém. E aí, o que aconteceu? Desabastecimento em série. Desabastecimento em cadeia. Todos os estoques dando stock out. Stock out, ou seja, quebra de estoque. Produto fora de estoque. Todos os estoques em stock out. Todo mundo querendo e ninguém tendo para entregar. Consequência, quem tem, né, começa a vender a preço mais alto. Certo? Oferta e demanda. Vendendo mais alto. Primeiro impacto, inflação. Segundo impacto, desabastecimento. Então, processo inflacionário junto com desabastecimento. Ou seja, sem reversão de alimentação, sem reversão de abastecimento. Olha o problema. Se isso fosse só para álcool gel, seria grave. Mas considera que isso foi para quase tudo. Não foi só para álcool gel. Para quase tudo. Professor, Exatamente, foi isso que aconteceu, né, professor? Pode falar, Santiago. uma semana antes do boom da pandemia, eu estava em visita técnica com o IF a uma fábrica. E por conta da prática alimentar, a gente utilizava máscara regularmente dentro dos laboratórios. E a gente encontrava os pacotes de máscara com 50 máscaras por volta assim, de R$10. Sim. No boom da pandemia, bem naquele início, onde não se encontrava mais álcool em gel, e quando encontrava era um pote minúsculo por R$20, R$30,
Sim. As máscaras estavam custando ali o pacote com máscara da mesma quantidade. A mesma máscara estava custando já por volta de R$ 100, 120. E é muito esquisito isso, porque tem muita gente procurando, pouco produto, o valor aumenta e acaba que alguém paga, né? Sim, sim. É o desespero, né? O consumo entra em nível de desespero. E aí, desespero por várias formas, vários fatores, né, Thiago? Desde o desespero, porque eu preciso, ninguém tem para entregar, então quem tem, eu vou comprar, não importa o que o cara vai pedir, eu vou comprar porque eu preciso comprar, né? E o cara se sujeita a pagar um preço mais alto. Só que na hora que ele faz isso, na hora que ele executa a compra a um preço muito maior, a própria produção dele vai ter que aumentar de preço, porque ele vai ter que assumir novos custos. Ele vai ter que repassar esse custo para algum lugar. E entenda, ele não vai conseguir passar para ele. Ele tem um limite financeiro dele também, que ele consegue absorver o custo. Então, ele vai passar normalmente para quem? Normalmente, ele repassa para o cliente dele. Olha o problema. Fala, Raquel. Então, como o João falou, alguém paga, então quem paga é o cliente final, né? O consumidor. Normalmente, sim. De uma forma direta ou indireta, Raquel. A empresa não produz dinheiro. A empresa, na verdade, ela usa o dinheiro. Porque o empresário não vai ficar com prejuízo, né? Até porque não consegue absorver, João. Não é que não vai ficar com prejuízo. Ele não consegue ficar com prejuízo. Ele não consegue ficar com prejuízo. Ô, Luiz, aqui. Fora os preços dos remédios anti-Covid, que nem tinha uma eficácia comprovada, aumentou bastante também, com certeza. Falando. Professor, no caso de você optar por manter o preço do seu produto, mesmo comprando um pouco mais alto, Tá? porque você sabe que vai abaixar, só Tá. para não perder o seu cliente. É Tá. lucro ou não é uma coisa inteligente a se fazer? Ana, muitas pessoas fizeram isso. Muitas pessoas fizeram isso. Quando eu falo muitas, não é assim. É a esmagadora maioria que fez isso. A esmagadora maioria fez isso. E, na verdade, quando aumentou o preço, Ana, não aumentou o preço na proporção que devia. Aumentou uma proporção menor para poder não perder a clientela também. Só que o ponto é, às vezes não dá conta. Às vezes você não consegue sacrificar preço, porque assim, você sacrificar preço, não aumento tudo que eu preciso, beleza. Só que eu não estou ganhando o recurso financeiro que eu preciso para pagar as minhas contas. E aí eu estou morrendo. Eu tenho que aumentar, não é porque eu sou mal. Eu tenho que aumentar porque eu tenho que pagar a conta. Isso que eu ia falar, professor. Tá saindo, a pessoa tá pagando muito, mas tá recebendo pouco, né? Isso. Tá investindo muito e tá recebendo pouco, e aí vai tendo um prejuízo, vai quebrando aos poucos. E fundamentalmente vai quebrar. Por quê? Porque não está tendo o retorno financeiro que precisa para poder custear a sua operação. Toda operação tem um custo. Por menos que eu não cobre tudo no meu cliente, beleza. Mas às vezes eu não consigo segurar o preço. Por quê? O meu custo aumentou demais. É aquele negócio assim, eu compro por 8 para vender por 6? Não tem como. Como é que eu vou vender o troço por R$ 6, sendo que o meu custo total dá 8? Estou perdendo dinheiro. E quanto tempo eu consigo manter isso? Vou fazer dívida para manter isso. Só que essa dívida vai me matar também. Nunca a gente... Aquela matemática direta que a gente sempre tem na expectativa que é a regra de mercado, não, o cara sempre vende muito mais do que ele precisa. Não é bem assim. Não é bem assim. Muitas empresas, a grande maioria das empresas, elas não vendem para ganhar rios de dinheiro. Não é para ficar zilhardário, não é para ficar trilionário. É para pagar suas contas. Até porque se vender caro demais, não tem para quem vender. No fundo é isso. Né? Como diria um amigo meu do mercado financeiro, não existe almoço de graça. Se você está comendo de graça, se você está fazendo aquela refeição de graça, é porque alguém está pagando por ela. Sabe-se lá como está pagando. Percebe? Mas a relação entre custo e operação existe. Quanto é que eu tenho que vender? Por quanto é que eu tenho que vender? Qual é o tamanho do meu custo? Quer vender mais barato? Tem um custo menor. Quer ganhar mais dinheiro? Reduza custo, não reduza serviço. Reduza custo de operação.
Aumentar preço nem sempre é uma política mais adequada para aumentar lucro. A política mais adequada para aumentar lucro é manter o preço e reduzir o custo. Porque custando menos, a operação se torna sustentável. Ou seja, eu não vou mexer no preço, meu cliente paga pelo serviço, pelo meu produto, o que ele paga atualmente, o que ele paga normalmente, para mim, inclusive. Agora, se eu passo a ter um custo menor, significa que o meu resultado é maior. Então, assim, imagina o seguinte, Ana, você vai vender um cachorro-quente, matemática mais simples. Você vai vender um cachorro-quente por R$5. Então, habitualmente, você gasta R$4,50 para fazer o cachorro-quente que você vende por 5. Só que você reduz o custo, porque você arruma um outro fornecedor, você arruma um esquema diferente, mesma matéria-prima, mesmo na mesma qualidade, mas de R$4,50 você começa a produzir o seu cachorro-quente por R$3. Você mantém o preço de venda de 5. Por R$4,50 você tinha um ganho de 50 centavos. Agora você passa a vender por R$3, você tem um ganho de R$2 por unidade. Quando você reduz o custo, até a liberdade de reduzir preço você tem. Por esse custo eu consigo reduzir o preço para o meu consumidor. Se eu reduzir o preço para o meu consumidor, eu posso fidelizar esse consumidor, eu posso fazer com que esse consumidor consuma mais, eu posso aumentar o grau de satisfação dele com a minha empresa. Então, o processo de redução de custo gera uma quantidade de benefícios e impactos gigantescos. Até para baixar preço. Até para baixar preço. Mas baixar preço é uma boa política, professor? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode falar, Pedro. Bom dia. A questão do preço tem a ver também com as taxas que o governo cobra? Os impostos? Os impostos? Pedro, perdão. Não necessariamente, Pedro. Porque, veja bem, o imposto que o governo me cobra normalmente é percentual. Então, se eu vendo mais barato, eu pago menos imposto também. Entendi. Imagina o seguinte, vou pagar 18% de R$5 ou 18% de R$3. Onde é que eu pago menos? Um preço menor. Não, entendi. Então, dependente do imposto também, você vai comprar onde é que está mais barato também, né? Isso. Aí a gente tem aqueles problemas da legislação brasileira, que eu tenho chamado Simples Nacional, né? As empresas são tributadas pelo sistema simplificado. E aí tanto faz o preço que você vende, porque a empresa paga um X de imposto. Mas é o seguinte, o grande tipo de negócio que cresce todos os dias é o MEI, né? Microempresa individual. O cara paga um X por mês na expectativa que ele vai faturar tantos reais. Então, tanto faz você vender por isso, por aquilo outro. O preço o imposto não muda, não varia. Não, entendi. Mesmo para empresa grande? Empresa grande normalmente vai para outros sistemas tributários, né? Ou vai para lucro presumido ou lucro real. Aí sim, o percentual faz toda a diferença. Perder a preço menor significa pagar menos imposto. Entendi. Valéria, mas há empresas que estão diminuindo a gramatura dos produtos nas embalagens para manter o preço. Isso é uma forma de inflação que chega disfarçada para o consumidor, que muitas vezes não percebe. Valéria, eu não sei se é uma forma de inflação ou se é uma forma de manter o preço para que o cliente continue comprando alguma coisa. Percebe? Eu comprava um pacote de biscoito que tinha 200 gramas. Agora, aquele mesmo pacote de biscoito com aquele mesmo preço não tem mais 200 gramas. Tem 180 gramas. Eu reduzi 20 gramas. Mas para manter o mesmo preço. Beleza. Vamos parar para pensar qual é a alternativa. Repassar o preço, ou seja, pacote de 200 gramas tem um preço maior? Ou tem um pacote com uma gramatura menor, mantendo o mesmo preço? Onde é que eu tenho menos perda? O que é que você imagina, Valéria? Sara, professor, o evento Black Friday está chegando. Como que administra grande quantidade de clientes com preços mais baixos? Bom, Black Friday, eu gostaria de ter um papo especificamente com vocês sobre esse Black Friday, porque assim, Sara, o que a gente faz no Brasil sobre Black Friday não tem nada a ver do que se faz com Black Friday, onde esse negócio nasceu, foi nos Estados Unidos. É radicalmente diferente uma coisa e outra. Black Friday aqui é uma coisa, lá fora é outra coisa. Sara, aqui, já que normalmente quando tem grande procura, há grande aumento de valor.
João, aqui eu não diria que seria uma fraude, mas é um troço que não é bem utilizado, não é bem pensado. Sara, sim, você tem um aumento de procura, pode ter um aumento de valor, só se tiver também associado a um processo de desabastecimento, Sara. Ou seja, eu estou vendendo muito, mas meus estoques estão caindo muito também, não tem como repor esses estoques. E aí, para repor o estoque mais emergencialmente, mais rapidamente, eu vou ter que também pagar mais caro por isso. Né? Imagina. É complicado, porque pode ter um aumento somente pelo aumento de preço, mas também pode ter um aumento, porque até para repor o estoque de forma emergencial, o meu fornecedor vai me cobrar um pouco mais caro. Imagina, eu sempre compro 2.000 unidades, 2.000 unidades por mês. Aí do nada, assim, olha, não manda mais 2.000, não, manda 2.700, mas 2.700 já muda, não é mais aquela quantidade de transporte, vou ter que colocar mais veículos, vou ter que colocar mais caminhões para te entregar, eu vou ter que parar a produção aqui para deixar só para você. Então, o seu produto agora aqui, eu vou ter que dar uma remexida no preço dele aqui, porque não dá para segurar por esse preço. O grande problema é a situação econômica envolvida por trás do aumento da demanda. Quando eu aumento vendas, não necessariamente tem o benefício de desconto de preço automático. Às vezes eu estou forçando meu fornecedor a produzir mais e do nada ter que aumentar até custo. Imagina, do nada ele vai ter que aumentar a hora extra de funcionário. Dependendo do que eu estou comprando, se só eu entrego, não significa que por estar aumentando a quantidade, vai me vender mais barato. Não, às vezes ele está no limite, eu estou propondo para ele um aumento de pedido que vai fazer com que ele aumente o custo dele. Por exemplo, com hora extra. Né? A Black Friday nos Estados Unidos, ela chega agora... É importante entender que a cultura é um pouco diferente da nossa cultura, tá? Então, assim, quando é que os americanos fazem, de fato, começam as festas de fim de ano deles, né? É agora, na Ação de Graças. Né? Inclusive, é o feriado onde se troca presentes, onde se dá aquele processo de troca de presentes, começa na Ação de Graças. Quando eles consomem o peru de Natal, que a gente come aqui, o peru lá é na Ação de Graças. Então, eles têm aquele momento de troca de presentes na Ação de Graças. Só que o que acontece? Nesse processo aqui da Ação de Graças, todas as empresas, a maior parte das empresas deles, na verdade, está trabalhando com estoques, isso é o Turkey. Eles estão trabalhando com os estoques antigos. Então, imagina o seguinte, agora, final desse mês agora de outubro, né, próximo ali do Halloween, eles também não tem nada a ver com o Halloween daqui, esses camaradas vão fazer troca de presentes, vão comprar presentes. Só que as empresas estão todas estocadas em produtos antigos, produtos velhos. Ou seja, do ano passado, do começo desse ano. E o lançamento dos produtos novos americanos só se dá no Natal. Ou seja, depois da Ação de Graças. Então, o que é que os caras estão fazendo aqui agora? Assim, eu estou com estoque travado de produto antigo, estou com estoque repleto de produto antigo, e tem produto novo chegando. Então, imagina o seguinte, eu tenho na minha loja agora, aqui no meu estoque aqui agora, eu tenho um celular da geração 3, que é a geração do ano passado, e está entrando agora a geração 4. A geração 4 vai ser lançada agora em outubro, em dezembro. Eu estou no meu estoque cheio da geração 3. Quando a geração 4 for lançada, o que vai acontecer com o preço do produto da geração 3 que está no meu estoque? Vai cair. Então, na hora que chegar a geração 4, o que eu tenho estoque de geração 3 vai fazer com que o meu estoque de geração 3 perca valor. Eu tenho uma perda de valor. Ele perdendo valor, eu vou ter que vender ele mais barato. E o estoque da geração 4, que ainda não chegou, é que vai estar em alta, porque os consumidores não estão querendo geração 4. Então, qual é a ideia do Black Friday? Eu vou queimar estoque de produto antigo. Vou pegar tudo que é geração 3 que eu ainda tenho no meu estoque e vou queimar preço. Eu vou reduzir preço o máximo possível. Para quê? Para que o estoque desse geração 3 saia, preferencialmente todo, para quando chegar a geração 4, esteja o estoque zerado e não tem mais nenhum produto que vai perder dinheiro, vai perder valor até o final do ano. Então, a Black Friday americana tem muito a ver com uma jogada de gestão de estoque, tem muito mais a ver com uma jogada de gestão de estoque do que com uma jogada de desconto. Não, eu dou desconto para poder zerar meu estoque. E lá os caras vendem preço muito bom mesmo porque eles querem zerar o estoque, eles não querem ter nada antigo. Por quê? Porque vai chegar produto novo. Quando chegar esse produto novo, eu quero ter um estoque zerado, pronto para produto novo, um estoque que não vai perder dinheiro imediatamente.
Percebe? Outlet, fora dos Estados Unidos, é de fato outlet. O que é um produto de outlet? É um produto que tem uma pequena falha, um pequeno defeito, ou é de uma coleção antiga, que está perdendo valor. Eu boto um lugar específico que é o outlet. Aqui o outlet aqui de Brasília, você vai comprar produto novo, que está válido, está no estoque real, está sendo fabricado ainda. Ou seja, é caro, não tem nada de outlet. Outlet lá é produto que tem uma pequena falha de fabricação, pequeno defeito de fabricação, que não impede o uso do produto, mas faz com que o produto não consiga ser vendido pelo preço normal. Um produto, então, uma coleção anterior, uma coleção passada, que não consegue ser vendido normalmente nas lojas, porque já tem outra coleção, já tem um outro critério lá vendendo, já tem outra coleção vendendo, ou seja, naturalmente o valor do outlet é menor. Percebe, sabe? Santiago. Entendendo que a diferença lá, Black Friday lá tem uma filosofia diferente, o Outlet lá tem uma filosofia diferente do que a gente imagina aqui. Black Friday aqui no Brasil, a gente brinca, né? Até o Santiago, aqui é fraude. Aqui é tudo desculpa para promoção, né? A chamada promoção. É tudo pela metade do dobro. Tem nada diferente. Tem nada diferente. Aí a gente começa a pensar assim, poxa, então tem gente aqui que faz a jogar? Tem também, mas não é tanto assim não. Fala, Raquel. Professor, é igual eu trabalhei em mercado e eles colocavam lá oferta, sendo que era o preço normal do produto, né? Sim. Mas aí falava que era a promoção, mas na verdade era o preço normal. Então era isso que você estava falando agora há pouco, né? Aí, Raquel, é exatamente o que eu estou falando. Você tem que ver que existem duas coisas, existem duas definições que a gente às vezes nem se dá conta delas, Raquel. Você falou muito bem, estava em oferta, mas o que é oferta não é a mesma coisa que a promoção. Perceba que a definição de promoção é diferente da definição de oferta. Oferta é, eu tenho para vender, quer comprar? Promoção, eu tenho e tem uma vantagem para você comprar. Eu tenho uma promoção. Então as pessoas acham que oferta e promoção é a mesma coisa, quando não são. Oferta, você oferta para vender. Compra quem quer. Promoção é, estou dando um incentivo, estou dando benefício para você comprar. Você quer comprar com esse Por benefício? isso, então, que na oferta não tem redução de preço. Nenhuma. Normalmente não tem. Oferta é só dizer assim, eu tenho, quer? Eu tenho para vender. Compra quem quer. Promoção. Até que eu estou dando uma vantagem, um incentivo aqui por quantidade, tipo, leva 3, paga 2, desconto, X% de desconto. Então, o senhor acha que eles aproveitam disso pelas pessoas não saberem diferenciar a promoção de oferta? Naturalmente sim, viu, Aí Raquel? aproveitam disso. Eu acredito que sim, muitos aproveitam disso sim. Ingenuidade do cliente. Aí, Luiz. Isso acontece com os postos de combustíveis também. Eles colocam promoção com combustível no preço normal. Não é promoção, né, Luiz? É oferta. É oferta. Promoção você tem um incentivo. Aí oferta não. Oferta é só dizer, eu tenho para vender. Oferta e demanda. Oferta e demanda. Promoção não. Promoção você tem um incentivo para você poder fazer a venda acontecer ou para você transferir alguma vantagem. Professor, às vezes eu fico refletindo, né? Eu falo assim, nossa, velho, o preço tá, tipo, sei lá, R$6,50. Aí tá escrito promoção. Aí nossa, se eu fosse o dono do posto desse, eu tinha vergonha de colocar promoção no preço desse. É mesmo assim, promoção para vender pelo preço normal não é promoção, né, Luiz? É verdade. É oferta, né? Como você falou. Oferta, é só uma oferta. E oferta você não tem obrigação nenhuma de dar benefício, nem vantagem nenhuma. Você só está dizendo para mim o seguinte: tenho para vender, compra quem quer, compra quem puder. Percebe? Já vi muitas empresas também que fazem oferta, fazem promoção de produto que está prestes a vencer. Ele faz uma promoção muito boa, aí dá aquele desconto, dá um benefício para a pessoa comprar. Mas um produto que, por exemplo, a comida que está prestes a vencer. Em mercados eu vejo muito isso acontecer. Data de validade chegando perto do limite. Nossa, já vi diminuindo quase, tipo, metade do preço. Se eu tenho 4 dias para vender. Se eu não vender em 4 dias, isso aqui não vai valer mais nada para mim. Então,
fazer uma coisa aqui para vender antes do fim do prazo, né? Professor, isso então é um erro da logística? Pode ser, viu, Raquel? Pode ser um erro da logística, pode ser um erro da gestão de estoque, mas pode ser somente uma condição mercadológica mesmo. Eu comprei e aconteceu uma coisa que não está vendendo. Alguém vendeu mais barato que eu deixei de vender aquele mês, aquele produto, naquele volume que eu esperava, comecei a vender um volume menor, porque alguém começou a vender mais barato que eu. Ou porque chegou um concorrente novo, chegou um competidor novo no mercado, ou porque o cliente está com dificuldade financeira, ou o cliente não está conseguindo chegar aqui para comprar. Alguma coisa aconteceu. João, Santiago, você colocou aqui, já comprou Coca-Cola de 1,5 a R$ 2. Eu não sei se isso é um preço bom, porque assim, deve ter uns 15 anos que eu não tomo Coca-Cola, cara. Não sei se R$ 2 é um preço para 1,5 litro é bom. Sinceramente, eu não conheço. Não sei. Nossa, muito mais. Muito barato, professor. Hoje em dia uma garrafa de Coca-Cola de 1,5 litro tá custando aí por volta de R$ 8 por aí. Sério? Caraca, isso. então tá bom. O preço tá muito bom. Refrigerante é uma coisa aqui que não. Aqui em casa, curiosamente, não. Chega agora no final do ano que tem os afilhados e parentes que vêm para casa, compram alguma coisa, mas assim, até quando eu compro, não sei se o preço que eu compro está no preço bom ou não, porque é um momento no ano que eu compro agora no Natal. Normalmente, se passa Natal na minha família, se passa aqui em casa. Importo familiar, tudo que é canto do Brasil para cá. Sara, às vezes parece um mercado aqui perto, leite ninho, por R$ 9 para leite, ninho tá barato, hein? Tá barato. Enfim. Então, essa relação, quando eu vou, o estoque, ou seja, a condição do estoque, o que afeta? Qual o impacto disso, né? Primeiro, resultado financeiro. Sim. Como eu levo meu estoque, vai impactar no resultado financeiro da minha empresa? Vai. Né? A gente está vendo isso aqui que vai. Capacidade operacional? Sim. Se eu vou produzir, se eu não vou produzir, se eu vou fazer, se eu não vou fazer. Com certeza. Tempo de resposta, ou seja, o tempo que eu demoro para atender o cliente, com certeza afeta. Se eu tenho estoque pronto imediato, eu consigo atender o cliente mais rapidamente. Qualidade de produto e serviço? Pode afetar a qualidade de produto e serviço, sim. Se eu tenho mais estoque, menos estoque, o próprio serviço, a qualidade do produto geral da minha empresa, o serviço geral da minha empresa, vai ser afetado. Questões mercadológicas, de promoção, definição de preço, produto, vai afetar com certeza. Vai também afetar questões socioambientais, sociais e ambientais. Impacto ambiental e impacto social. E várias outras questões. Ou seja, a gestão de estoques, a política de manutenção de estoques, os estoques, eles afetam várias áreas das empresas e vários aspectos paralelos às empresas. Ou seja, afeta a capacidade produtiva, a capacidade de atendimento, a capacidade de execução das tarefas das empresas. Então, tem uma política de estoque, tem uma gestão de estoques bem azeitada, tem uma gestão de estoques bem feita, uma política de estoques bem organizada, envolve, então, estabelecer o critério de funcionamento da empresa? Sim. E envolve não só estabelecer o critério de funcionamento da empresa, mas também envolve estabelecer o critério de operação da empresa, ou seja, o que a empresa faz, para quem a empresa faz, né, e como a empresa faz. Não importa o nível de empresa, não importa o segmento da empresa. Ter o estoque adequado significa manter a operação de forma adequada. Ter a operação de forma adequada significa atender o cliente da forma certa ou precisa. Não ter o estoque pode dar algum problema? Vários. Ter o estoque sobrando pode dar outros problemas? Também vários. Ter o estoque certo, o estoque na proporção, na quantidade mais adequada, significa extrair o melhor resultado possível das relações gerenciais. Nem de mais, nem de menos. Estoque preciso. E é nessa precisão e é nessa exatidão que a gente trabalha, que a gente leva o cotidiano de quem gerencia estoque. Para quem tem estoque no volume adequado, na quantidade adequada, na proporção adequada. Percebem? E aí eu entro na característica, na natureza do que eu tenho estocado, do que eu tenho guardado. Qual é o grau de preservação,
qual é o grau de saturação, qual é o grau de perecibilidade, qual é o grau de desnatamento de preço, né? Quanto o meu estoque perde valor todo dia. E aí eu vou ter minha gestão de estoque considerando todos esses aspectos, todos esses elementos. Leia para mim, Santiago. Claro. Só um segundo. Ao evitar sua formação, se ampliam os riscos operacionais. Ao manterem volume muito reduzido, se aumenta o risco de não satisfazer a demanda dos usuários ou consumidores. Trata, assim, de uma relação conflitante, o que aumenta a importância de sua gestão. Quem não entendeu? Esse é o ponto. Ter demais já é um tipo de problema, ter de menos é outro tipo de problema. Então, eu tenho que procurar uma relação de equilíbrio. E essa relação de equilíbrio é uma arte. Essa relação de equilíbrio não é uma determinação métrica pura, simples. É uma relação de constante busca, constante condução, constante gestão. Sua gestão deve abordar aspectos sobre incertezas de demanda futura ou de variação ao longo do tempo, assim como sobre a capacidade do fornecedor em dispor rapidamente de meios de reabastecimento, cumprimento de prazos de entrega, entre outros. E aí uma coisa muito simples, muito objetiva, muito tranquila. Quanto mais distante meu fornecedor está de mim, maior o risco. Quanto mais próximo o fornecedor está de mim, menor o risco de algumas coisas. Mas, para todo problema de risco de abastecimento, existe um estoque. E pode ser meu, pode ser do meu fornecedor, ou pode ser de um terceiro. O estoque, então, ele serve para regular o quê? Ele serve para regular as operações de produção e as ações de consumo, de abastecimento. Todo estoque tem a função de fazer essa variação? Sim, todo estoque tem a função de fazer essa variação. E aí, antes vocês perguntem, mas são estoques de todo tipo e toda a natureza. Todo tipo e toda a natureza. Quem lembra aqui que há 2 anos a gente teve o racionamento de água em Brasília, no DF? Lembra do racionamento de água? Eu lembro. Pois é. Que tipo de estoque a gente poderia ter manipulado naquele momento para não ter racionamento? Estoque na casa da gente. A gente poderia ter um estoque na casa da gente que a gente não sofresse com a falta de abastecimento de água? O que você acha, Luiz? Acho que sim. Qual seria esse estoque? Água. Como é que é o estoque de água, Luiz? Como que estoca? Uhum. Nas caixas d'água. Perfeito. E aí, a relação. Existe alguma relação métrica que a gente deve estabelecer para entender qual é o tamanho da caixa d'água que a gente precisa para ter um volume adequado de água em casa? Sim, a gente precisa saber quanto que a gente usa por dia, né? Exatamente. E aí, alguém já tinha pensado nisso, Luiz. Existe uma matemática que é feita, um cálculo que é feito, inclusive por engenheiros e arquitetos, que diz o seguinte: cada pessoa consome de forma natural, mas sem se preocupar com o volume que está consumindo, normal, até 150 litros de água por dia. A ONU, a Organização das Nações Unidas, recomenda que a pessoa consuma no máximo 90 litros de água por dia. Eu não falo que consuma 90 litros de água para tudo, tá? Para cozinhar, para tomar banho, para beber. A ONU recomenda 90. No Brasil, o hábito da gente a gente é tão desregulado com água no Brasil, o nosso consumo de água é tão displicente, que um brasileiro médio chega a consumir até 150 litros de água por dia. Quase o dobro do que a ONU recomenda. Digamos que a gente está nessa métrica aqui de 125, fica no meio do caminho, nem lá nem cá, 125. Aí, digamos, Luiz, que você está na sua casa, você está vendo lá o anúncio lá na televisão. Olha, haverá racionamento de água. Cada casa do Distrito Federal ficará sem ser abastecida de água durante 2 dias na semana. E sabendo isso, você mora com você, seu pai e sua mãe.
3 pessoas, sabendo que cada um consome 125 litros de água por dia, pergunta, qual é o tamanho da caixa d'água você precisa para ter garantia de não faltar água na sua casa? Perceba que com relação ao problema matemático Você objetivo. fala por um dia só? Não, os 2 dias sem água. 2 dias? É. Acho que pelo menos uma Não, caixa de... pelo menos não, seja preciso. Tá, eu vou chutar uma caixa de Não, 500. chuta não. É cálculo, Luiz. É cálculo. 125 porque pessoas. São 3 pessoas, 2 dias na semana. Quantos litros de água você precisa? Mata essa charada aí matemática. Ana, calculadora, pessoal. Calculadorinhas funcionando aí. Pensamento, raciocínio lógico básico. Seriam 375 litros por dia. Vezes 2 dá 750. Então acho que é uma caixa de 1.000. Tem caixa de 750? Não. Qual é o próximo volume de água depois dessa? Então a caixa de 1.000 litros resolve. Tranquilo. Com folga ainda, né? Com uma folgazinha ainda. Estoque. É o pensamento de estoque. Então, poderia estar gerenciando meu estoque em casa? Claro que sim. Claro que sim. E aí, se eu tenho esse estoque em água, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. A ideia é que não aconteça nada. É que o abastecimento para durante 2 dias, você nem perceba que você ficou sem água durante 2 dias. Por quê? Você tem um estoque. O estoque, então, vários autores colocam isso dessa forma. O estoque tem uma função de amortecimento, ou seja, ele funciona como um amortecedor, onde a variação de suprimento, ou seja, a variação de abastecimento, é insuficiente para gerar prejuízos de fornecimento. Ou seja, a quantidade que entra variou, mas a quantidade que sai é o quê? Estável. Cada pessoa na casa consumiu água de forma natural, esperada, tranquila, nem racionou, nem se preocupou com o racionamento, consumiu de forma natural e tinha sempre para consumir. Por quê? Porque eu tenho um estoque no meio do caminho que se chama caixa d'água. Meu fornecedor parou durante 2 dias, mas eu nem percebi que o fornecedor parou durante 2 dias. Por quê? Porque o consumo não se alterou, seguiu de forma normal, natural, e eu tive no meio do caminho um estoque que regulou o abastecimento de água para minha casa, chamado de caixa d'água. Agora que deu uma visão melhor, professor, sobre a estocagem. Perfeito, Raquel. E olha que é uma coisa tão comum, uma coisa tão cotidiana, tão banal até, que a gente não se toca disso. E observa que aqui, de novo, a logística, o armazenamento de água, funcionou de uma forma tão natural que você nem se preocupou se tinha ou não falta d'água. Por quê? Porque você está preparado para isso. Então, o seu estoque ele foi coerente com a sua demanda na sua casa, com o uso que você faz da água na sua casa. Problema: 70% dos lares no Distrito Federal não tem caixa d'água. E quando tem, está em volume não adequado. E tem os problemas derivados, ou seja, os problemas que a gente não computa. Tem caixa d'água, mas a casa tem vazamento, a casa tem goteira, a casa tem alguma coisa que deixa a água escapar. E aquele estoque não vai atender aquela casa, por quê? Porque tem uns problemas na construção daquele imóvel, daquela casa, daquele negócio lá. Então, tem coisas que podem afetar o estoque? Tem. Um vazamento, por exemplo, poderia afetar o estoque da caixa d'água da casa da gente. Fazer com que o estoque da caixa d'água não atendesse a demanda, não atendesse a necessidade. Então, pessoal, não basta só ter a caixa d'água, né? Tem que saber, então, o que é em volta dela, o que está acontecendo para garantir que aquele volume de estoque da caixa d'água atenda a demanda. É isso aí. Se está conservado, se a caixa d'água não tá suja, porque eu posso ter uma água parada, um estoque na caixa d'água suja, não vai me atender também da mesma forma. Então, eu tenho que olhar para o meu ambiente de guarda da água, tenho que olhar como é que eu guardo essa água, saber se está na quantidade e na qualidade adequadas à minha necessidade. Igual no semestre passado que a gente aprendeu que o armazenamento, né, tem que estar num ótimo lugar, num lugar bom para poder ter um bom estoque. Exatamente.
Exatamente. O Gabriel dos Reis colocou aqui. E a conta ainda chegava cara. Esse aqui é o ponto, Gabriel. O estoque ele é sempre caro. O estoque ele é sempre caro. Você paga para receber uma água. Vai estar na sua caixa d'água. Não significa que você está pagando, a água vai ser sempre boa, porque você tem que ver a sua caixa d'água. Você tem que ver a natureza dela, você tem que ver a quantidade dela, você tem que ver a estrutura dela. E você ainda tem essa conta. E a água não se reproduz. Você vai ter que abastecer o seu estoque. Né? Você vai ter que ligar lá a torneira para receber a água na sua caixa d'água. E você vai pagar por isso. Você vai pagar por isso. Moçada, percebam, o ambiente de estoques e armazenagem é um ambiente dinâmico. Envolvem aspectos não só técnicos, mas também como de comportamento social, ambiental, político, econômico. Eu consigo pagar essa conta d'água, né, Gabriel? Essa conta d'água consegue ser paga normalmente pela minha família? Esse é o ponto. E se não consegue, mais cuidado ainda tem que ter na preservação dessa água. Se eu não consigo pagar normalmente meu estoque, eu tenho que ter mais cuidado ainda para garantir que aquele estoque esteja em volume adequado, em quantidade adequada para a minha operação, para o meu funcionamento, para o meu abastecimento. Lembra do porte da empresa? Famílias grandes exigem caixas d'água maiores. Famílias menores, caixas d'água menores. Famílias grandes, caixa d'água maior? É. E justamente porque a família é grande, tem um grande consumo de água, a conta da água é maior também. A relação, a proporção matemática. Estão entendendo, galera? A viagem foi forte hoje, não? Muito bom. Só para a gente começar a fechar o dia de hoje, galera, só para a gente começar a fechar, a gente chega nas primeiras perguntas, nos primeiros questionamentos, né? Aí a primeira pergunta que a gente faz é, tá, qual é a função do estoque na minha empresa? Qual é a função do estoque na minha organização? Né? Se eu não trabalho, quais são as funções que o estoque pode desempenhar na economia? Quais são as funções que o estoque pode desempenhar nas organizações e nas empresas? Percebam que é um elemento essencial. Eu não consigo ter estoques que não têm finalidade. Se eu tenho a guarda de algum produto, de alguma coisa, porque tem um uso, porque tem uma situação, né, objetiva. E aí eu tenho que essa questão de estoques, ele é estudado por empresas, por organizações não governamentais, organizações sem fins lucrativos, mas também por organizações oficiais, por organizações públicas. Eu tenho os chamados estoques reguladores do governo. Aí o Ministério da Agricultura, através da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, por exemplo, tem os seus chamados estoques de regulação, onde tem grãos e alimentos estocados pelo governo para caso de necessidade. E o governo, o que é que ele faz? Ele compra e vende esses produtos nos seus estoques até para manter o preço de forma adequada desses produtos. Então, por exemplo, a Conab tem estoque regulador de arroz, feijão, açúcar e café. São itens de cesta básica. E ele compra e vende? Compra e vende. Qual é o objetivo, então, do estoque dos estoques da Conab? Vejam lá no site da Conab. O primeiro exercíciozinho hoje que eu passar para vocês, que eu vou passar para vocês a partir de agora. São 10h21 da manhã. Né? A atividade de hoje, né, já passem aí. Já para vocês. Qual é a função dos estoques reguladores? Responda essa pergunta para mim. Eu vou abrir um espaço para vocês lá no NEAD, para vocês entregarem as respostas. Ou seja, para que é que servem os estoques reguladores do governo? Ok? Parar aqui a apresentação. Parar aqui a apresentação e mostrar aqui o NEAD. Eu vou colocar bem aqui de baixo, ó, depois da chamada do dia, um exercíciozinho para quem quiser entregar. Não é obrigatório, mas é um assunto interessante. Tá? Entreguem. Quais são as funções do estoque de regulação? Quais são as funções do estoque regulador, para ser mais exato? Ok? Dúvidas, galera? Aqui, como perguntado, ó, a versão diagnóstica está aqui. E aqui eu vou colocar debaixo de aviso o plano de ensino da matéria. Certo, Gabriel? Isaac, ok. Por favor, preencham lá a presença do dia e respondam a pergunta. Para que servem os estoques reguladores? Ok? Então,
Pessoal, vou parar a gravação aqui agora, tá?